Imagine uma noite escura. O silêncio é denso, quase sufocante. De repente, um estalo. Uma porta se abre, não para um cômodo ao lado, mas para um túnel. Um túnel que não leva para outro lugar, mas para outro tempo. Você está diante da maior tentação e do maior perigo que a humanidade jamais poderia conceber. A viagem no tempo. O que você faria? Apenas observe ou se atreva a intervir? A ideia nos hipnotiza, não é mesmo? A possibilidade de reescrever o passado, de corrigir aquele tropeço monumental que a humanidade deu. Ou, quem sabe, de espiar o futuro para evitar a catástrofe iminente. Mas, e se essa capacidade, que parece uma bênção, fosse na verdade a maior maldição? E se a intromissão no tempo fosse o ato final de nossa própria destruição? Pense nos filmes. Sempre há um herói que volta para consertar algo. Mas a realidade, se a viagem no tempo fosse possível, seria infinitamente mais complexa, mais imprevisível. Seríamos como crianças brincando com um artefato nuclear, sem compreender a vastidão de seu poder destrutivo. A intenção pode ser pura, mas as consequências... as consequências. A história não é um rascunho a ser apagado e refeito à nossa vontade. É um organismo vivo, complexo, com bilhões de ramificações invisíveis que se interligam. Cada evento, cada decisão, por mais ínfima que pareça, gerou um efeito cascata que culminou no exato momento em que você está agora, lendo estas palavras. Mexer nisso não seria como arrancar o coração de um gigante? Imagine voltar ao passado para impedir a criação de uma arma devastadora. Uma boa ação, certo? Mas e se a existência dessa arma e o terror que ela inspirou tivesse impedido uma guerra ainda maior, mais sangrenta, que ceifaria incontáveis vidas por métodos ainda mais bárbaros? A linha tênue entre salvação e condenação se tornaria invisível. O passado é um espelho. Reflete nossos triunfos e, mais dolorosamente, nossos fracassos. Tentamos aprendemos com ele. Mas e se pudéssemos de fato mudá-lo? Será que ao apagar os erros, apagaríamos também as lições? As cicatrizes, por mais dolorosas que sejam, não são no fundo os mapas que nos guiam para a frente? A tentação é irresistível. Apagar a fome, as guerras, as doenças. Construir uma utopia. Mas quem somos nós para definir o que é utopia? Nossas perspectivas são limitadas pelo nosso tempo, pelas nossas culturas, pelos nossos vieses. O que para nós é um erro, para outra era pode ter sido uma inevitabilidade, ou até mesmo um passo necessário para um avanço posterior. E se ao tentar salvar a humanidade de um desastre, criássemos um paradoxo que desintegrasse toda a existência? O famoso paradoxo do avô não é apenas uma curiosidade teórica. Ele é um alerta sombrio de que a manipulação do tempo pode levar a realidades onde a própria lógica se desfaz, onde o universo se retorce sobre si mesmo. Pense nisso. Se você impedisse a Revolução Industrial, por exemplo, para evitar a poluição, o que aconteceria com as milhões de vidas que dependiam dela? Ou com os avanços tecnológicos e medicinais que surgiram a partir dela? Estaríamos trocando um mal conhecido por um desconhecido infinitamente pior. A história é uma dança delicada entre o caos e a ordem. Cada passo em falso, cada queda, é parte intrínseca do ritmo. Tentar coreografar essa dança à perfeição, através da viagem no tempo, não seria anular a própria essência do livre-arbítrio, da luta, da superação, que nos define como seres humanos. Mas e se o ponto de não retorno estivesse próximo? Uma crise climática irreversível, uma inteligência artificial descontrolada, uma pandemia sem cura. Nesses cenários apocalípticos, a viagem no tempo não se tornaria uma obrigação moral, a única chance de sobrevivência? A última carta na manga da humanidade, a urgência da situação, nos empurraria para o abismo da decisão: salvar ou perecer. Mas mesmo em meio ao desespero, a prudência é um farol. Quem seria o guardião dessa tecnologia? Que comitê decidiria quais erros seriam apagados? Estaríamos entregando o destino da humanidade a um punhado de indivíduos, por mais bem-intencionados que fossem? A sabedoria popular diz que o passado serve para nos ensinar. Mas e se a lição mais importante fosse precisamente que não podemos e não devemos alterá-lo?
que o maior poder que possuímos é o de aprender, adaptar e evoluir a partir do que já aconteceu, em vez de nos perdermos em fantasias de reescrita. A verdadeira máquina do tempo não está em um laboratório cercada por fios e luzes piscando. Ela está em nossa mente, nossa capacidade de reflexão, de análise, de imaginação. É através dela que revisitamos o passado, compreendemos o presente e construímos o futuro. Um tijolo de cada vez com o suor de nossas escolhas. O peso de um erro é o que nos impulsiona à correção. A dor da perda é o que nos ensina a valorizar. A fragilidade da vida é o que nos inspira a protegê-la. Se apagássemos essas experiências, por mais duras que fossem, não estaríamos nos tornando seres mais superficiais, menos resilientes, menos humanos. Seria como tentar construir uma ponte sólida sem nunca ter visto uma falhar. Os erros são os pilares da aprendizagem. A própria evolução da espécie humana é um testemunho de milhões de erros e acertos. Intervir nisso seria como tentar roubar o solo fértil de onde brota a nossa própria existência. Pense nas pequenas decisões do seu dia a dia. Aquele café que você derramou, a conversa que não deveria ter tido. Esses momentos, por menores que sejam, se interligam a uma teia de eventos. E se o ato de derramar o café o tivesse atrasado para evitar um acidente? A ironia do destino é implacável. E se em nossa busca por um passado perfeito, criássemos um futuro que fosse intrinsecamente vazio, sem as lutas que nos moldaram, sem as cicatrizes que nos contam nossa história, sem as falhas que nos ensinaram a voar? Seríamos seres de perfeição asséptica, mas sem alma, sem paixão, sem a própria essência da humanidade. O verdadeiro perigo da viagem no tempo não é tanto a destruição física, mas a destruição da nossa própria identidade. Quem seríamos se não fôssemos o produto de tudo o que aconteceu? De cada alegria, de cada dor, de cada triunfo, de cada queda. É assustador pensar em nos despir de nossa própria história. A humanidade é uma tapeçaria tecida com fios de glória e tragédia. Cada nó, cada imperfeição, cada remendo conta uma parte da história. Ao tentar desatar os nós que não nos agradam, não estaríamos, na verdade, desfiando a tapeçaria inteira até que ela se tornasse irreconhecível? Acreditar que podemos simplesmente consertar o passado é um ato de arrogância. Subestima a complexidade do tempo e a intrincada dança do destino. É como tentar reorganizar as estrelas no céu, achando que sabemos mais sobre a ordem do universo do que o próprio universo. Mas a capacidade de aprender com o passado, essa sim, é um superpoder ao nosso alcance. A cada livro de história que lemos, a cada documentário que assistimos, a cada conversa com um idoso, estamos, de certa forma, viajando no tempo, absorvendo a sabedoria de eras que já se foram. Essa sabedoria acumulada, esse legado de acertos e erros, é o nosso verdadeiro tesouro. Ele nos permite construir um presente mais consciente e um futuro mais promissor. Não precisamos de uma máquina para isso, apenas de curiosidade, humildade e a vontade de agir. A verdadeira revolução não está em voltar no tempo, mas em revolucionar a forma como vivemos o presente. Em transformar os erros do passado em catalisadores para a inovação, para a empatia, para a colaboração. Em reconhecer que cada momento é uma chance de reescrever o nosso próprio futuro, um dia de cada vez. A humanidade, em sua essência, é um projeto em constante construção, imperfeito, falho, mas sempre com a capacidade de se levantar, de aprender e de seguir em frente. A viagem no tempo, talvez, nos privaria dessa jornada, dessa essência de luta e superação que nos torna verdadeiramente grandes. O maior ato de coragem não seria voltar no tempo para evitar uma guerra, mas sim, aqui e agora, construir a paz. Não seria impedir uma catástrofe climática no passado, mas lutar pela sustentabilidade no presente. O futuro é moldado no agora, não em um passado que já não existe. Pense no legado que você quer deixar. Será o de alguém que buscou a perfeição utópica em um passado inatingível, ou o de alguém que aceitou a realidade, aprendeu com ela e construiu um futuro melhor, passo a passo, no tempo que lhe foi dado? A escolha é sua.
e ela reverbera. A reflexão é nossa maior aliada. Questionar, duvidar, ponderar, não aceitar o óbvio, mergulhar fundo nas complexidades da existência. A viagem no tempo é um convite para essa jornada interior, para entender o nosso lugar no universo, a nossa responsabilidade diante do tempo que nos foi concedido. O tempo flui incessantemente, não para, não espera. E talvez a maior sabedoria seja aceitar esse fluxo e não lutar contra ele. Usar a energia que seria gasta em fantasias sobre o passado para moldar um presente tão impactante que o futuro nem precisará ser corrigido. Então, qual é a sua verdade? A viagem no tempo seria a nossa salvação, o nosso maior erro, ou apenas uma distração de onde o verdadeiro poder reside, no presente e na nossa capacidade de ação? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Vamos continuar essa discussão que desafia nossa própria existência.